Gente, tudo bem? E hoje temos uma live aqui super especial no Instagram da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Hoffmann, eu sou a vice-presidente da ANE. Estou esperando aqui o Orlando, que é o presidente da ANE, o Edir e mais alguns convidados que temos hoje muito especiais. Estou muito feliz com essa live, porque é a live de comemoração não só de um ano, mas também a comemoração da revista, da quarta edição da revista. Vou chamar aqui o Luiz. Cada um de vocês que está começando, que está chegando aqui na nossa live. É uma honra muito grande ter vocês aqui. Boa noite, tudo bom? Olá, Luiz, tudo bem? Tudo certinho. Olá, Orlando, tudo bem? Luiz, tudo bom? Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Tô na geladeira. Aqui tá muito frio. É, Mas estou é. muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa live, nesse dia tão especial para a gente, que a gente acabou de comemorar um ano da ANE, da nossa associação, que foi um ano de muitas conquistas, muitos desafios, e hoje também estamos comemorando a quarta edição da nossa revista, a Revista da ANE. Que Parabéns. temos aí a satisfação de contar com a participação aí do Luiz César Rangel. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, Luiz, Gente, de estar participando com a gente aí. a satisfação é minha, né? A gente, é o que eu digo assim, a arte é uma coisa que ao invés dela nos unir, não sei por qual motivo, a gente acaba ficando uma classe completamente desunida. Exatamente. Então, a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir se unificar, né? Conhecer, trocar ideias, fazer parcerias, né? O artista, às vezes, ele é muito escravo da vaidade, do ego, né? Minha obra, a minha criação, a minha... E quando, na verdade, ele acaba indo contra o fato da própria existência dele, né? Exatamente. E o Exatamente que você isso. faz, e o que você faz tem uma importância tão grande, né? E eu vou ser bem sincero, peço desculpa que eu estou muito gripado. Eu estou com 39 de febre, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês hoje. A gente agradece e ficamos muito É, felizes de você estar aqui, mesmo doente. Desejo é, melhoras. mas assim, vocês me lembraram algo que eu acreditava não existir mais. Quando eu comecei há 25 anos, que eu ainda era um garoto, né? Quando eu ingressei no audiovisual, eu tinha uma visão muito romântica de união e com as celeumas que a gente vai no dia a dia da nossa área, né? Com as ações, com as concorrências. Tanto que hoje eu não participo mais de festival, porque eu acho que o festival ele acaba, ao invés de unindo colegas, colocando um contra o outro com o melhor filme, o melhor roteiro, o melhor... Quando, na verdade, todos tiveram a sua cota de sacrifício, tem o valor de estarem ali, né? Então, ao invés da gente trocar ideias, a gente vira competidores, né? E a gente já tem o nosso ego que não é pequeno e a vaidade não é É, falha. exatamente. Isso vira uma briga de egos, né? Eu não vou Uma negar, luta de eu não egos. vou negar que quando eu entrei em contato quando a gente teve contato, eu e o Orlando, eu fiquei no início, agora eu vou falar, já que a gente está aqui aberto para todo mundo, né? Uhum. Eu fiquei muito ressabiado no início, porque eu falei, cara, depois de tudo que eu já vi, será que existe realmente as pessoas que eu acreditei há 25 anos atrás e que eu nunca encontrei? Será que existe realmente essas pessoas que estão pensando num objetivo comum, que estão pensando em unificar? Porque eu já tinha desacreditado disso. A gente fica tanto no lance individual, né, para poder realizar, é tão difícil fechar parcerias, que eu falei, tá estranho isso, gente, né? Mas aí a gente vê que às vezes a gente conversa, né? Deus ouve as nossas preces, entendeu? E você encontra aquilo que em algum momento da tua vida você quis muito e não é que você tenha desistido, você cansa, né? É E verdade. eu vejo o trabalho que vocês fazem de uma importância tão ímpar, porque em cada canto desse mundo, não é nem do nosso país, nós temos cantores, bailarinos, escultores, desenhistas, pintores, escritores, e as pessoas às vezes se perdem
porque pega a arte como uma coisa lúdica, como uma brincadeira, e não é, um trabalho árduo. Nós, artistas, no nosso processo de criação, a gente sofre, a gente sente dor, na dificuldade de poder levar um trabalho e ter o respeito, e às vezes o respeito que a gente não tem são dos mais próximos. Às vezes você tem um reconhecimento de alguém do outro lado do mundo, de um outro continente. Entra às vezes em contato comigo um colega ou alguém público que seja da Espanha, de Portugal, da França, sabe, do Japão, da Alemanha, com respeito, com carinho pelo que eu estou fazendo aqui. Mas muitas vezes minha mãe ainda pergunta quando é que eu vou arrumar um emprego. Aí eu... Luiz, só para te apresentar, o Edir, que é o nosso diretor administrativo, que chegou aí agora. Chegou aqui agora. Bem-vindo, Edir. Obrigado. Você trabalha com o quê, Edir? Você trabalha com o quê? Né? Você vai dizer, eu sou escritor. Eu, ai, que legal, mas tu vive o quê? Qual é a tua profissão mesmo? Eu já fui bancário por muitos anos, já fui professor por muitos anos, mas na época teve uma época que eu estava fazendo mestrado, eu tirei licença por 1 ano do banco, eu fiquei só dando aula. Era comum a pergunta, professor, além da aula, o senhor trabalha? E eu dava aula em 3 turnos. Eu acho que essa mentalidade tem que ser mudada no Brasil, sabe, Luiz? A gente vem falando, debatendo muito sobre isso há muito tempo já, desde quando a gente começou, porque na verdade a Anne, formalmente falando, ela tem 1 ano, mas a gente está nesse grupo há muito tempo a gente está com reuniões toda semana para ver como a gente conseguiria formar a Anne, né? Porque cada um está num canto, né? O Edir está em São Paulo, o Orlando está em Goiânia, eu estou nos Estados Unidos, a Patrícia está no Rio. Então, assim, cada um está num canto do mundo. E a gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E assim, o nosso objetivo realmente era fazer com que a cultura, a arte se unifique, sabe? Fique mais conectadas e que esse ego das pessoas ele se torne um pouco mais de humildade, parceria, bom senso, respeito ao próximo, união e profissionalismo, porque tudo é uma junção, né? Então, quando eu vejo você falando e você disse assim que você não acreditava mais que isso aconteceria e você viu a gente, eu fico muito agradecida por isso, me emociona e enche o meu coração de esperança, porque a gente ainda pode mudar, a gente ainda tem a condição de mudar, sabe? É que, na verdade, assim, ó, vou usar um termo que está em voga na moda, né? O que você acabou de abordar agora tem muitas camadas, né? Hoje em dia a gente usa muito isso, tem muitas, mas na verdade tem muitas camadas. O nosso país, socialmente falando, historicamente, ele é um país com uma formação de sociedade muito complexo. Entende? Então, assim, como definiu muito bem um dos meus maiores ídolos, Nelson Rodrigues, nós sofremos de um complexo de vira-latas. Sim. E as pessoas às vezes não entendem, levam por um lado muito figurativo essa expressão, né? Mas resumidamente, nós temos um problema de autoestima. Nós brasileiros somos críticos, nós brasileiros nos rejeitamos. Eu vejo colegas que vão morar, amigos que vão morar em outros países, e quando eles vão se referir a gente aqui, por que vocês, brasileiros, pensam assim? Por que você? Ele fala, cara, mas tu é o quê? Você deixou de ser brasileiro só porque você tem uma dupla cidadania, né? Então, assim, a primeira coisa que um brasileiro faz quando ele se agringalha, né, quando ele vai para fora do país, é tentar rejeitar a sua origem, né? E isso tem toda uma história estrutural que, se a gente for começar a abordar sobre isso aqui, a gente não termina essa live daqui a uma semana, né? E vai ter a questão também da discordância, né? Mas, enfim, faz parte, enriquece o debate. Mas o que acontece? Você, quando chega num país como o nosso e você fala em fomento e incentivo para a cultura, para a indústria cultural, parece que você está falando em um ritual satânico. Parece que você está falando em algo profano, absurdo, criminoso. Quando, na verdade, os Estados Unidos ele só não entrou em guerra com os países, ele só entrou em guerra com os países que ele não conseguiu invadir culturalmente.
Você tem hoje uma invasão da Coreia do Sul, uma Isso. invasão legítima, merecida, né? Através do produto cultural deles. Então a gente tem, né, desde a época da Bossa Nova, até mesmo a nossa Carmen Miranda, uma aceitação pela nossa cultura no exterior fora do comum. É verdade. Então o Brasil ele poderia ser rico através de multinacionais brasileiras em outros países. O nosso idioma poderia ser mais utilizado em outros países, como o inglês é utilizado no mundo Concordo. No inteiro, mundo todo. nossa cultura através da música, da literatura, do cinema, da dança, né? Externasse, saísse do país e se entendesse que isso é cálculo matemático, isso não é, né? Quando você pega uma lei de renúncia fiscal, que é um dinheiro que já estaria perdido, porque a empresa tem o direito de abater aquilo na sua verba de publicidade, a cada R$ 1 volta 40%, a cada R$ 1 volta 40 centavos. Não é aquele papo de Copa do Mundo que a cada R$ 1 volta 4 e a gente não vê. Não. Realmente volta. Sem falar o que você cria de divisão de. Ai, meu Deus. Agora está me fugindo a palavra, né? Você cria divisões, você rompe fronteiras, né? Você cria frentes, né? Uhum. Para que você possa invadir, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente sabe quem é Edgar Allan Poe. Aqui no Brasil, maravilhoso, de que se passagem, né? A gente sabe quem é Sidney Sheldon, a gente sabe quem é Agatha Christie, né? A gente sabe quem é Shakespeare, o mundo todo sabe, enfim. Mas fora daqui, o quão é conhecido o Plínio Marcos? O quão é conhecido Luiz Vilela, Lígia, né? Lígia Fagundes Telles, o próprio Nelson Rodrigues? O quão é conhecido? O Jorge Amado conseguiu, né, de uma certa forma, transcender. Mas e os outros que a gente poderia estar? Então, enquanto nós não admitirmos a nossa obra como produto comercial, e há um preconceito também nosso como artista muito grande em relação a isso, é popular demais. É comercial demais. Que bom! Se você está conseguindo atingir o público, vá através de uma forma que não fique vulgar, que não fique gratuito, mas que bom que o produto é popular. Alguns artistas, quando são chamados de populares, se sentem ofendidos, sabe? Então, enquanto a gente não aprender individualmente, nós, como realizadores, como artistas, independentes da nossa arte, vai ser pintura, literatura, cinema, enquanto nós não aprendermos que nós temos que fazer um produto no sentido mesmo de venda, e faça esse produto com qualidade, faça esse produto com conteúdo cultural, faça esse produto de forma educativa, de forma a levar realmente algo bom. Mas enquanto a gente não pensar em produto, a gente vai ficar passando com pires aqui e sendo rejeitado. Essa é a dica que eu tenho para dar com quase 30 anos. Eu tenho 36 anos de profissão como artista. Eu comecei aos 16 anos na Martins Pena, né? Como cineasta, eu tenho 25 anos de carreira. Então, são 25 anos que eu demorei para chegar nessa conclusão, né? Porque no início, não, gente, mas ficou tão popular isso. Aí hoje eu luto para não perder a receita do popular, né? Mas não é um popular vulgar, não é um popular, né, como a gente tem hoje em dia, com todo respeito aos estilos musicais novos, mas você pega um sertanejo na época ainda dos primórdios, um Chitãozinho Chororó, que você ouviu uma música romântica como Falando às Paredes, né? Rancho Fundo, Se Deus Me Ouvisse, aquilo tinha uma poesia, contava uma história da vida daquele homem do campo, você conseguia visualizar o lugar através da letra da música, fio de cabelo, lindíssimo. Hoje é tchererê, tchererê, tchê, me dá 50% da minha cerveja, fui corno, pegou meu crediário, sabe? Então, assim, tu não precisa fazer isso para Não ser tem popular. conteúdo, né? Exato, entendeu? Falta, né? Infelizmente. Então o que você vende hoje em dia? Você vende uma dor de cotovelo, você vende uma depreciação, muitas vezes, da própria mulher, como dentro da sociedade, Aham. né? Porque ela é que trai, ela que me fez sofrer, a maldita, fez eu vender É Isso. cavalo. Sempre a verdade. mulher, né? Teve uma que eu vi um dia desse, a mulher fez eu vender meu cavalo para comprar uma moto. Que bom, cara. Né? Mas, enfim, sabe? Umas coisas assim. Então você sempre pega isso, né?
E a bebedeira, o encher a cara, beber até cair. E a gente vê assim, aí me bate o desespero. Eu fico, sério, quanto tempo eu tenho pela frente ainda para tentar pelo menos deixar alguma semente plantada como artista? É. Né? Aí me bate realmente o desespero, Deixar um legado, sabe? né? Deixar um legado Não, que fique assim marcado e que a gente possa ser assim reconhecido no é futuro. porque quando eu comecei, na época quando eu comecei, que eu comecei na década de 90, né, adolescente, eu sou de uma época que para você ser ruim, tu tinha que ser bom. É, Até para ser, né, um Genival Lacerda, você tinha que ser bom. Verdade. Tinha É. conceito, tinha conceito, tinha substância, era criado um personagem. A gente enxergava aquilo, né? Você tinha o tal do Manhoso, que fazia músicas de duplo sentido. Mas eram coisas inteligentes, eram coisas, né? Você tinha o início do brega, mas até para ser considerado ruim, tinha que ser bom. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia basta ser ruim mesmo. Ô, Luiz, deixa eu aproveitar isso que você falou agora e te fazer uma pergunta muito específica dentro da sua área mesmo, do cinema, como você falou assim, essa questão do popular. Você considera que o do popular e também da arte comercial, você considera o cinema brasileiro comercial ou mais ideológico? Como é que é a sua visão em relação ao cinema brasileiro atual, principalmente? Porque a gente já teve até a época da abertura política um cinema brasileiro que era comercial, né? Eu comentei com você sobre o Carlo Mossi, né, tal, que eu já vi muitos filmes dele, né? Deixou de ser. Você tem aqui duas coisas, tá? Que vem bem do início, tá? Você tem certeza que você quer que eu responda isso? Porque é um pouquinho complexo e demorada essa resposta, tá? Mas vamos lá. Se ficar muito longo, vocês me dizem e a gente continua num outro momento. Tá. Quando você começa com cinema no Brasil, tá? Ali nos primórdios da década de 50, por aí, que você começa no Brasil com grandes estúdios como Vera Cruz, como Cinédia, você tinha já um movimento paralelo de algo erudito e popular. Tá? Então você tinha que fazia um cinema popular, que eram as chanchadas, que eram as comédias musicais, que era o Oscarito, o Grande Otelo, Anquito, Jô exatamente. Soares, aquela coisa toda. E você tinha aquele cinema Caiçara, né, Dona Flor, que era um cinema pagador de promessas, que era um cinema para rico, para intelectual. Então nós, como brasileiros, sempre teve essa crise de identidade entre ser intelectual e ser simples. Né? A gente não consegue entender que a gente pode ser as duas coisas. Então você já tinha esse movimento aí. Quando você teve, né, o golpe de 1964, é óbvio que a primeira classe que você tem que atacar para ser dominante, independente do espectro, tá? Não estou aqui dando bandeira para A ou para B, sem polarização. Independente se o regime totalitário for de direita, independente se o regime totalitário for de esquerda, a primeira classe que você bate é a classe intelectual. É a É primeira verdade. classe que você fecha, porque é a classe que pode fazer alguma coisa que leve o povo a pensar. Pensar. Isso. Exatamente. Então nós temos a pretensão de fazermos as pessoas pensarem. E, felizmente, a gente cumpre essa pretensão sempre que a gente trabalha. Né? Pensa mal, pensa bem, gosta ou não gosta, mas tudo que a gente faz com que. Quando você teve a ditadura militar, você teve assim, um fechamento dos grandes estúdios brasileiros. Então, você não produzia mais no Brasil. Herbert Richards, por exemplo, virou de estúdio cinematográfico empresa de dublagem para poder sobreviver. Por isso que Herbert Richards tinha dublagem, porque antes era também um dos grandes estúdios brasileiros. Então você não tinha mais uma produção audiovisual, mas isso é uma coisa que você não mata, né? Então você teve um movimento do cinema novo, que vem com Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, aquela galera toda, um cinema mais universitário, mais cabeça, que eram pessoas que não entendiam nada de cinema, mas entendiam de filosofia, da crítica,
e tinham dinheiro para se autofinanciarem. E você tinha aquela galera toda que ficou demitida sem ter que trabalhar. Foi quando você criou as comédias eróticas, que quando você assiste um filme desse de pornografia não tem nada. Quando você cria as comédias eróticas, vulgarmente chamada pela classe Porno intelectual chanchada. cinematográfica de porno chanchada. Então, os caras, eles tinham que... O cara pegava, hipotecava o apartamento dele, com o dinheiro do apartamento ele fazia o filme, com a bilheteria do filme ele tirava o filme da hipoteca, o apartamento da hipoteca, sobrava dinheiro para fazer outro filme e pagava todo mundo. Começou isso. Só que aí você começou a ter os órgãos de repressão, de censura. Foi quando os caras tiveram uma ideia de a melhor forma da gente controlar não é chamando quem faz vir aqui para liberar ou não. A melhor forma da gente controlar é se a gente financiar, distribuir, comercializar e repassar para o produtor. Aí eles criaram a Embrafilme. Então você chegava na Embrafilme, ó, tá aqui o meu roteiro, custa 500 mil. Não. Custa 1,5 milhão. Vamos ver se vai ser aprovado. Aí aprovava, te dava os 500 mil, tu tinha que se virar com 500 mil, o filme não era teu, o filme era da Embrafilme. Às vezes te repassava uma parte da bilheteria, que é aí que havia o grande roubo das bilheterias, né? Mas ela funcionava, né? O cinema nacional conseguiu existir graças à Embrafilme. Com a entrada de Fernando Collor de Mello, foi a primeira estatal que ele fechou devido a um acordo com a Motion Pictures, que é a produtora, é a Associação Internacional de Produtoras de Cinema, né? Porque nós tínhamos, inclusive, uma coisa chamada Lei do Curta. Cada longa-metragem americano no cinema era obrigado a passar um curta-metragem brasileiro. Lembro disso, eu lembro disso aí, Lei do Curta. Para você ver como nós tínhamos um fomento audiovisual, mas não via dinheiro. A gente conseguia trabalhar, mas não via dinheiro, porque quem ficava com dinheiro era a Embrafilme. O Collor foi e fechou a Embrafilme, que foi aí, por uma questão constitucional, a necessidade de criação da Ancine e da Lei Rouanet. Resumidamente, foi isso. Tá? Então, esses caras da década de 70, 80, que faziam as ditas pornochanchadas, que é um movimento paralelo à Boca do Lixo, tá? Que aí tem outra coisa também. Boca do Lixo, São Paulo, A Boca do Lixo não tem nada a ver com a pornochanchada. A Boca do Lixo fazia do pornô pesado ao filme de Bang Bang. Isso. A Boca do Lixo tem filme de ficção científica, tem filme de Bang Bang. A Boca do Lixo tem de tudo, que é um cinema completamente paralelo. Que ali você vai permear por José Mojica, Zé do Caixão. Você está entendendo? Tinha Tony Vieira, que fazia muito filme de faroeste. Sim, é muita coisa. Mazzaropi, que era outro independente. Mazzaropi era 100% independente. Ele produzia... A história do Mazzaropi, então, é uma história incrível. É verdade. Ele fazia muito sucesso na televisão, né? Aí ele foi chamado pela Veracruz para fazer uma longa-metragem. No início ele não queria, porque aquilo era estranho para ele. Ele estava acostumado com o que seria hoje o stand-up. Ficar ali em pé, fazendo as piadas do Jeca, aquela coisa toda. Que poucas pessoas sabem, Mazzaropi era um cara extremamente culto, de família riquíssima. Falava vários idiomas. Aquele Jeca não tem nada a ver com o que ele era. Como pessoa. Aí ele topou e fez o filme e pediu um valor para os caras não fecharem e os caras pagaram. Como se ele chegasse assim e falasse, eu quero 1 milhão. Tá, toma aqui 1 milhão. Aí ele foi lá, fez o filme, foi um sucesso. Arrebentou. Aí a Veracruz chegou para ele de novo, vamos fazer um filme aí. 2 milhões. Não é muito. 2 milhões ou nada. A Veracruz foi lá e bancou os 2 milhões. Fizeram, foi um sucesso total, a Veracruz. Na terceira vez, aí, vamos fazer um filme. Você vai pedir quanto agora? 4? Ele, não. Eu quero saber quanto é que vocês me cobram para fazer um filme. Aí foi quando ele começou a ele mesmo a produzir e criou a PAN. Produções PAN Filmes, lembro. PAN Filmes. Quando ele criou a PAN, né? E ele mesmo, no início, ele bancava. Só que o filme do Mazzaropi, cara, valia por ele, ficava completamente louco. No meio do roteiro, a história muda completamente, o personagem desaparece. Tá entendendo? Não tinha coisa... Mas é genial, é o nosso Cantinflas, sabe? Ele é o nosso Chaves, entendeu? Mas, enfim, então você vai ter vários movimentos aí em paralelo. Como você vai ter o Teixeirinha no Rio Grande do Sul. Verdade.
Muito. Aí, Entendendo? Beatriz. Enfim, vamos para outro assunto, senão a gente vai ficar até amanhã nisso É da aqui. minha terra, vi muito filme do Tu Teixeirinha, é da onde? muito. Tu é da onde? Eu tô em Gramado. Tu é da onde, Eu Beatriz? nasci em Caxias do Sul, mas eu morava em Porto Alegre, Sim. então assim, mas eu moro assim na fazenda, né? Então assim Sim. eu vi muito filme do Teixeirinha, muito. Gente, eu lembro que eu era criança, morava no Rio. Uma tia minha era fã do Teixeirinha, me trouxe um disco chamado Coração de Luto, Aham. que vulgarmente chamado aqui no Rio Grande do Sul de Churrasquito de Mãe. Verdade. É o filme, não, é a história dele, que ele conta, a história é linda, É né? bem triste. E eu, Tem uma história muito triste, mas é uma história muito bonita. a história é linda, e eu tive o prazer de ser premiado em mãos pelo ex-diretor, que agora não está mais com a gente, ex-diretor de fotografia do Teixeirinha, Ivo Kemansky, que ele era presidente do ECine, Instituto Estadual de Cinema aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí é que eu digo, cara, quando eu vou para um set de filmagem, não sou eu que estou ali sozinho. Eu Uhum. trago uma égora, uma carga, uma presença na minha vida, naquele lugar. Eu tenho que me segurar para não me emocionar, porque ontem para hoje tem sido um dia muito difícil, até por questões de saúde. Mas eu trago uma egrégora, assim, de todos esses mestres. Num set de filmagem comigo, quando eu estou escrevendo um roteiro, até o José Mujica, o nosso querido Zé do Caixão, está presente. Sabe? São as nossas fontes, as nossas. Eu trabalho com um cara que o cara já passou por não sei quem, então a energia daquele não sei quem está ali junto também. Então, quando eu chego num set de filmagem, eu nunca me enxergo, ou enxergo somente o outro. Eu enxergo tudo que envolveu todo mundo até chegar naquele momento, naquele lugar. Eu acho que é por isso que até hoje deu certo, entendeu? Até hoje funcionou por causa disso. Mas é um processo único, É. Só quem tá no Quando, set de filmagem que sabe, né? sabe? É um processo único. quando você colocou no início que falou da questão do individualismo, né, do artista, dos artistas realmente. Nós criamos a ANE justamente com esse objetivo, né, de tentar unir a categoria, de valorizar, né, a gente se esforça muito para isso, mas a gente percebe, o Edir também pode falar com propriedade sobre isso, a dificuldade que é da gente fazer com que todos queiram essa aproximação. Às vezes é difícil, sabe? Por mais que a gente tenta, eu não sei se aí no cinema é a mesma coisa, mas a gente sempre tem discutido entre nós aqui, que no ramo da literatura, principalmente quando é o escritor iniciante, que escreveu um livro, publicou um livro, já se acha um best-seller, né? E tem um longo caminho a percorrer, como também aquele escritor já consagrado, que é tão consagrado que é difícil de você chegar nele para aproximar, para trocar uma ideia, alguma coisa assim, se tornar um associado para agregar junto com a gente. Ou seja, é um trabalho difícil que a gente vem enfrentando, sabe? Então, aquilo que você falou no início representa muito bem o sentimento. Só que assim, a gente tem uma missão e a gente está honrando essa missão. Nós construímos a ANE, como a Beatriz falou, a ANE completou um ano formalmente, mas foi pelo menos um ano de conversas, discussões através de grupo de WhatsApp, para a gente chegar num ponto de criar essa associação, e a gente já tem conseguido tanta coisa, sem recursos, sem braços, sem disponibilidade de tempo, cada um dando um pouquinho que tem, né? Pelo que eu já vi do seu trabalho e do que você fala nas conversas que a gente tem, você trabalha muito a questão do cinema de guerrilha, né? A gente faz um trabalho muito parecido, que é o de guerrilha, né? Porque a gente tenta agir dentro das nossas possibilidades. Edir, você quer comentar alguma coisa, Edir? Eu também estava refletindo sobre uma outra situação em relação ao brasileiro, né? Em que ele pensa do próprio brasileiro, né? No que o Luiz estava falando, né? A gente pega, por exemplo, Paulo Coelho, pegando pela literatura, né? Que aqui ele não vale nada, né? Dentro do Brasil. Mas ele lá fora ele é muito reconhecido, O né? próprio Zé do Caixão, no Sim. Brasil, ele é
cota e lá fora ele era um ídolo e até hoje é referência no cinema de terror. É Então, verdade. bem o que você falou, né? A gente tem várias referências, né? Sim, o que acontece aí, gente? Felizmente, né, quando você fala de literatura, você consegue ter uma arte do jogo individual. Uhum. Vocês, como escritores, vocês não dependem de um grupo de trabalho para existir, para criar. Vocês podem Sim. depender para lançar, para fazer aquilo chegar ao público, né? Para fazer uma editora pegar aquilo dali e comercializar. Mas para você chegar no produto final da tua obra, você faz isso sozinho. O escritor tá como tá o pintor, tá como, de certa forma, tá o músico. É um trabalho de criação individual. Sim. Quando você vai para o teatro, você ainda pode tentar fazer alguma coisa individual. Você pode tentar trabalhar num monólogo, você pode tentar trabalhar. Monólogo. Mas mesmo assim, você vai depender de um iluminador, você vai depender de um bilheteiro, você vai depender, né, de um cenógrafo, por mais que você jogue nas 11. Mas já começa a complicar, né? Quando você vai para o cinema, velho, aí ferro. É muita gente. É É muita, muita gente. é muita gente. Quanto mais gente, melhor, né? Então, com todo respeito ao nosso querido Walter Salles, mas se o Walter Salles não fizer cinema no Brasil e não for pro Oscar, ninguém mais vai. Entendeu? Porque você senta numa cadeira, você contrata os melhores assistentes de direção, você contrata os melhores roteiristas, você contrata os melhores diretores de fotografia, você contrata os melhores preparadores de elenco, você contrata o melhor elenco, você contrata o melhor figurino, você tem um filme de 15 milhões de reais, você senta na cadeira, fala ação e corta. Aí vai depender da tua sensibilidade, do teu olhar, se você gostou da câmera onde ela está ou não. Mas mesmo assim, se você não entende muito, você contratou um cara que entenda muito para fazer isso para você. Aí qualquer um é diretor de cinema. É verdade. Então, se o Walter Salles não for quem ele é, ninguém mais na face desse planeta vai ser. Não só no Brasil. Né? Que bom que ele inclinou para a arte. Que bom que ele está levando o nome do nosso país. Que bom que isso está abrindo fronteiras, está deixando caminhos abertos. Maravilhoso. Eu não estou criticando, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou só explicando a complexidade do custo de uma produção. Quando você vai para o cinema de guerrilha, a coisa complica muito, mas muito. Até porque você vê que os termos são sempre pejorativos. Né? Antigamente, nós éramos chamados de cinema marginal. Uhum. Década de 70 e 80, eu não seria um cineasta de guerrilha, eu seria um cineasta marginal. Marginal. Olha o termo. Né? Aí agora, para ficar mais ou menos romântico, né, se criou o termo de guerrilha, que mesmo assim não deixa de ser uma coisa extremamente. Que é os caras que vão para uma sabotagem na calada da noite, explodindo não sei quem enquanto está dormindo, enfim. Quando, na verdade, nada mais somos do que o verdadeiro cinema independente. Aí, quando você fala isso no Brasil, os caras pulam. Nossa, mas todo o cinema brasileiro é independente, porque só não é cinema independente o cinema da MGM, o cinema da Warner, o cinema da Columbia, o cinema de estúdio. Não, meu querido. Não é independente porque você tem subsídio. Não é independente porque você consegue pegar uma verba para fazer. Ele é um cinema subsidiado, feito com baixíssimo orçamento. Só por isso ele já tem que ser muito respeitado. Mas o cinema independente é aquele cinema que eu vou chegar para vocês quatro e vou dizer, olha, eu tenho uma câmera, vocês quatro vão ser os 4 personagens, mas também vão me ajudar na maquiagem. Cada um vai emprestar aí um carro para a gente fazer a cena. Vamos gravar aí na casa do Orlando, entendeu? Beatriz, o que você tem de figurino aí que a gente possa usar? Apresenta. Quando você vê, você pegou coisas do seu dia a dia, da sua vida, da sua casa, a custo zero, entre aspas, e realizou uma obra audiovisual. Aí, ao invés de ser respeitado, os caras olharem e falam, nossa, cinema independente, porque é feito independente mesmo. Não. Cinema
de guerrilha, cinema marginal, sabe? Então, assim, enquanto a gente não começar a nos enxergarmos como produto e aceitar o Ai, produto, uhum. e aceitar. Eu vou dar um exemplo. Tá? Musicalmente, eu não gosto da Anitta. É o tipo de música que não me diz nada, é o tipo de música que não me agrada. Se tu pegar minha playlist inteira, eu não tenho nenhuma música de toda a carreira da Anitta. Mas eu não consigo deixar de ter por ela um respeito e um reconhecimento ímpar. Pelo produto que ela Pelo vende. sucesso Pelo produto que do ela vende, pelo produto. sucesso. Ai, É. mas ela não sei. Gente, cada coisa na sua época. Carmen Miranda, na Isso. década de 1900, era extremamente sensual. Os tempos É, mudam, sabe? Então eu não consigo olhar para ela e não respeitar, é. sabe? Engraçado, você falava da Carmen Miranda porque aqui ela é muito respeitada. E Ela é muito respeitada. O pessoal tu ama a sabe, Carmen Miranda. tu sabe por quê? Esse dia eu Porque ela passei na calçada então, da fama e ela tava. E tem a estrela dela ali. E tinha muita é gente tirando foto. triste que ela morreu de depressão. Mais triste ainda, porque sequer ela era brasileira de fato e assumiu o Brasil como pátria. Ela Uhum. era brasileira afetiva, porque ela era portuguesa. É. Ela conseguiu levar o nosso país para Hollywood. Até hoje ela é referência. Você vê o negócio das bananas, das frutas, do abacaxi, não sei o que, porque era da Carmen Miranda, sabe? E aqui o pessoal detonou. Para você ver que isso não é uma coisa da época do Nelson Rodrigues para cá, não. Isso é todo um processo. E numa época que Hollywood nem era tão aberto assim para o pessoal Era estrangeiro, né? Porque muito pior, hoje tá muito pior. mais aberto, assim, né? Morar aqui me mostrou um pouco mais isso, mas antigamente, a gente vai ver, há tempos atrás, na época que ela veio, era muito fechado, era muito complicado. Sim, e não só ela, quando você pega o próprio Rodolfo Valentino, né, o que essas pessoas conseguiram nessa época de criarem imagens, estereótipos, porque nessa época não se viu o cinema de forma tão comercial nos Estados Unidos. Uh-uh. Então, hoje em dia, um filme americano tem que ter um indiano, tem que ter um árabe, tem que ter um negro, tem que ter um Uhum. oriental. Uhum. Então, a galera boicota. Não tem É, não tem oriental no filme. Então, nenhum chinês, coreano, japonês vai assistir o filme, porque não tem um oriental. Tem oriental, então eu vou ver. Então, assim, hoje eles possuem essa consciência que a gente ainda não tem. Que a gente ainda não Interessante. tem. não, Como e produto. tem, e faz, É, por exemplo, principalmente muito criticado aqui no Oscar, até mesmo por causa de mulheres, né, que não ganharam prêmios, né, de destaque, no caso, melhor diretora, foi a ex-esposa do James Cameron, que ganhou em 2009 com Guerra ao Terror, mas depois daquilo ainda não tem essa. Não tem. Não tem ainda essa competição muito grande ainda, e mulheres não estão sendo assim tão Eu vou, valorizadas, vamos eu vou um dizer. pouquinho mais longe. Eu vou um pouquinho mais longe. Você vai pegar um filme chamado O Ébrio, de Uhum, Vicente Feito Celestino, Celestino. que exatamente. é um filme ímpar, sucesso, tá? E quem dirigiu o filme não somente era uma mulher, como era a esposa do Vicente Celestino, que era a Gilda de Abreu. Então você Exatamente. pega naquela época, e quando você assiste o filme, tecnicamente falando, é um filme de uma qualidade de corte, de enquadramento, de roteiro, de tudo, que não é nem para parâmetros, não. Ele é um filme que está no nível de filmes americanos da época, sendo praticamente um cinema no ar. É verdade. E quando você vai, né, e vê no cinema a questão das mulheres como diretoras, é muito difícil você ter. Há um bairrismo muito grande, há uma, sabe, o próprio Hitchcock, a Alma, que era a esposa dele, que na verdade mandava e fazia tudo. Ela que cortava, ela que editava os filmes. Então até o próprio Hitchcock, ele era quem ele era por causa da esposa que como técnica estava colada com ele, né? Exatamente. Só que você tem. A Adriana tá. Fala, Edir. Era isso mesmo, para liberar ela. Eu Adriana, da vou ver Letras se eu consigo. Virtuais. Eu vou ver se eu consigo liberar ela aqui. Eu não sei se consigo botar mais que um, mais que quatro. Teria que ser StreamYard. É. É, não sei. Gente, eu já falei demais, deixa eu sair então e ela entra. Chilena? Não.
né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Uma pergunta fácil, tá? Em relação a tudo que a gente já falou, né? Você falou, aliás, é, você já com 25 anos de cinema, onde você ganhou mais prêmios? Olha, na verdade, eu tenho poucos prêmios, tá? Mais Eu tenho um prêmio reconhecimento, do vai. Curta Santos, né? Que eu fui homenageado no Curta Santos. Eu ganhei aqui em Gramado, das mãos da época do secretário de Cultura pelo conjunto da obra. Eu ganhei o prêmio de cinema gaúcho José Ligói pelo Iecine, né? Eu ganhei mais o prêmio do jornal Porto Alegre e tive alguns prêmios internacionais com Laura Martin, foi meu primeiro longa, que a gente ganhou Barcelona, ganhamos França, né? Que foi meu Em primeiro longa. relação a esses prêmios, qual que tem mais valor? Assim, Não existe. em termos de reconhecimento. Não, 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 assim, para mim é o prêmio José Ligói, cinema gaúcho, sabe? Por tudo que significa, é um prêmio dado pelo Estado, então não é um prêmio dado por um festival que tenha que agradar um determinado patrocinador, não. É um prêmio completamente isento, né, de influências. Então, para mim, o prêmio José Ligói de Cinema Gaúcho é o mais importante, assim, neste sentido. Mas, velho, eu vou falar uma coisa para você. Você vai achar que é demagogia, sabe, Edi? Mas não é. Hoje, na minha vida, da mesma forma que o nosso conceito de riqueza, de realização muda, né? Aos meus 20 anos de idade, eu queria morar numa ilha particular, com heliporto, com um iate de Sei 4 bem, pisos. é Hoje, isso. se eu conseguir um veraneio numa casa de praia, eu já estou satisfeito, sabe? Então, assim, da mesma forma que esses valores mudam na vida da gente, hoje, cara, a minha realização de fato é o filme chegar no público. Porque eu já vi tanto filme premiado que não conseguiu ser distribuído. Eu já vi tanto filme premiado que às vezes o prêmio foi dado por uma questão ou outra. Eu mesmo já fui jurado de festivais e por algumas questões nunca mais vão me chamar de novo, né? Porque eu vi algumas situações que eu não deixei acontecer e botei a boca no trombone na hora e levou o prêmio quem realmente tinha que levar. Então, esses bastidores que eu acabei vivendo foi o que me tirou muito o frescor do romantismo de eu fui premiado. Eu fui premiado por quê? Qual é o interesse em me dar esse prêmio? Quem é que está dando por quê? Você está entendendo? Da mesma forma que eu conheci vocês no início. Pô, peraí, será que é isso mesmo? Porque eu já vi tanta gente com esse papo, chega lá na hora e não é, Uhum. sabe? Porque a gente vai vendo a inocência, a gente vai. Então, quer dizer, então hoje um prêmio para mim, para ele ter valor, cara, tem que ser uma coisa. Por isso que o José Ligói para mim é importante. Porque eu sei que quem me deu, que foi o governo do Estado, não tem interesse nenhum. É, Foi puro reconhecimento. é Entendeu? verdade. Agora o outro, não. Por que me deu esse prêmio? Quem é que. Porque fulano no júri brigou por você. Eu já sei que fulano vai me procurar. Sabe? Então, quer dizer, são coisas que acontecem, que a gente fala tanto no meio político e no meio artístico não é É diferente. verdade. Sabe? Sei como É. é que é. Então eu acabo não curtindo muito. Claro que é legal ter um troféuzinho, claro que é legal, né? Botar ali para o peso de papel, é show, mas não, sabe, não é assim, muito significativo, não. Entendeu? Você falou que do desejo de fazer o filme chegar ao público, né? E aí, na sua preferência, cinema, TV ou streaming? Outra pergunta capciosa. Porque, assim, quando você fala em cinema no Brasil, você fala num nicho muito fechado, que as pessoas confundem muito produto audiovisual, né? Então, muitas vezes, o filme, ele é TV, é novela, e não é. São linguagens diferentes, são formatos diferentes, né? Uhum. São públicos diferentes, às vezes sendo o mesmo público, porque o estado emocional daquele público está diferente em outro momento. Então, você, como público, para ver uma novela, não é o mesmo público que você está para ver um filme. É a mesma pessoa, mas o teu sensorial é completamente outro em outro momento, né? Você, hoje em dia, você vai caminhar para o streaming, não adianta. É inevitável. Ele chegou, ele derrubou a TV por assinatura, ele derrubou a videolocadora e ele vai derrubar a televisão que a gente conhece. Então,
a própria novela, a própria programação dita aberta, vai ser tudo por streaming. O sinal, as ondas de elétron, essas coisas, esquece. Isso não vai existir mais. Entendeu? Agora, o que muda é a linguagem do produto. Né? Você tem público para tudo. Você tem o mesmo público, às vezes, querendo tudo. Então, tem aquele cara que está afim de ver uma novela, tem aquele cara que está afim de ver uma série. Né? O problema do streaming em relação ao cinema, que é um desafio, é você conseguir prender a atenção do cara no streaming. Porque um filme no cinema, por exemplo, eu vou botar um filme, o meu filme está no cinema, vocês 4 vão assistir. Gente, vocês olharam na internet para saber que hora que o filme vai passar. Vocês procuraram saber onde é que o filme vai passar. Vocês saíram de casa para ir no shopping ver onde está esse filme. Já não é mais cinema de rua, que a gente já perde bastante, mas ainda tem um shopping. Vocês vão no shopping, vocês vão estacionar o carro ou vão chamar um Uber. Vocês vão comprar uma pipoca, um refrigerante. Vocês vão entrar numa sala para ficar 2 horas sentado para ver um filme. E não vai sair dali enquanto o filme não acabar. O stream não, cara. O stream, com todo respeito, é uma desgraça. Porque você liga o stream, começa a ver o filme. Ai, me deu uma fome agora. Pausa, Claro, filme. vai fazer um lanche. Nisso, toca o celular, chegou uma mensagem. Te deu vontade no banheiro. Na hora que tu vai soltar, tu já vê outra pop-up lá com outro. Ah, isso aqui deve ser legal também. Tu larga aquele filme. Então, hoje, você conseguir prender a atenção do espectador no streaming como você prendia facilmente no cinema, não é mais. Então, a linguagem do streaming hoje, para você escrever um roteiro para streaming, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser muito ágil, ele tem que ter muito apelo mesmo, tem que ser, às vezes, não é ter apelo, ele tem que ser apelativo. Você, como autor, não pode ter medo da gratuidade, às vezes até do vulgar. Você não pode ter esse medo, você não pode ter esse autopreconceito, porque senão você não vai chamar mais atenção. Até porque é cíclico. E nós voltamos, felizmente ou infelizmente, no audiovisual, na nossa época que você falou, quando acabou a ditadura, não sei o quê, a nossa época do choque pelo choque. Então, muitas vezes hoje em dia, num audiovisual, você tem que simplesmente chocar. Se esse choque vai ter um sentido, é lucro. Mas se você não criar o choque, você não cria polêmica. Se não criar polêmica, você não cria curiosidade. Se não tiver curiosidade, você não tem a relevância e não prende o espectador. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Então tá voltando aí o Último Tango em Paris, tá voltando toda essa linguagem de filme que as pessoas ficam, gente, eu assisti um filme esse final de semana, rapaz, é isso que tem que voltar. Sabe? Isso eu não gosto, porque vai contra o meu processo criativo, vai contra muitas vezes o que eu tô a fim de fazer. Mas, né, temos que lutar como os boletos, eles sempre vencem. Os boletos sempre vencem. Luísa, a gente está muito feliz pela tua disponibilidade aqui hoje. Te agradecer, porque foi uma grande aula aqui para nós hoje, né? Aprender um pouquinho mais e ter o contato com uma pessoa que tem tantos anos de experiência. E te agradecer também por, mesmo febril, você vir conversar com a gente. Né? Eu fico muito feliz, fico muito grata. E te agradeço muito. Hoje eu tive uma noite difícil por causa da gripe, enfim, foi horrível. Aí hoje, do nada, eu tive a edição, que eu estou editando remoto com um amigo meu, o longa-metragem Agonia, de manhã. Quando acabou a edição, faltou luz. Eita, poxa. Ficou sem luz até às 6 horas da tarde. Eu olhei, meu Deus do céu, eu tenho a live hoje. E começou a me bater aquela febre, sabe? Eu falei assim, gente, vai ligar o Orlando, eu vou, porque eu não perco essa live por nada hoje. Mas tô aqui, tô sentadinho, né? Gostaria de te agradecer e queria saber se tu tem que deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo a live ou as pessoas que vão assistir depois, algum conselho, né, para quem quer trabalhar com audiovisual. Tem muita pergunta aí, tem muita gente nos comentários aí com sonho, há muito autor com sonho de transformar livro em filme. Transformar livro em filme e livro são desafios bastante interessantes. Porque você tem a diferença de autor para roteirista. Exatamente. Tá? O roteirista, ele não pode ter apego à obra. Tá? Eu falo isso sempre. Porque
o livro, você escreve, você cria, é teu, é tua cabeça, é tua visão de mundo, é o que você botou ali. O roteiro, muitas vezes, o diretor vai chegar para você, corta essa cena fora, muda o final disso, bota Uhum. mais um personagem. Então você não pode ter o apego de autor. Então você transformar um filme em livro, você tem que entender que é a mesma coisa que transformar um game em filme, né? Vice-versa. Porque você vai ter o ato falho, o filme em livro. Um livro em filme, né? Você tem que ter a consciência que você está fazendo um produto paralelo. Exatamente. Então, o filme nunca vai ser o livro, entendeu? E é isso que muitas vezes a gente, como artista, como autor, tem um apego muito grande e se sente ofendido. Parece que a tua obra está sendo rejeitada, e não está. Ela está sendo adaptada, porque são narrativas diferentes, Exatamente. sabe? Linguagem literária não tem nada a ver com linguagem cinematográfica. É muito diferente. Às vezes se casa, às vezes está no molde, mas é raríssimo, sabe? E é isso que as pessoas, quem está escrevendo e sonha com cinema, tem que começar a trabalhar esse desapego. É. O que eu já tive de roteirista que brigou comigo e quis virar diretor, e até hoje não fez mais as duas coisas, nem escreveu mais e nem dirigiu, não foi brincadeira. Eu vou aprender a dirigir porque eu não quero que mude a minha obra. Eu falei, cara, então tu não vai dirigir. Porque se você não mudar isso aí, fica indirigível, sabe? Porque tem coisas que você tem que adaptar para o físico. No imaginário, Uhum. tudo é. Mas no físico, ali em loco, não. Né? Então, primeira coisa é isso, gente. Autor é autor, roteirista é roteirista. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Que óbvio que um excelente autor vai ser um excelente roteirista e vice-versa. Mas são coisas diferentes. Tá? E segundo lugar, não desistir e parar de enxergar como um sonho. Me Uhum. ofende quando as pessoas falam, eu tenho um sonho. Não, cara, se é um sonho, desiste. Você tem que ter um objetivo. Você quer ser profissional ou você não quer ser profissional? Ai, mas é difícil, cara. Cara, se você for dirigir Uber hoje, você não tem que se arrebentar no início? Você não tem que fazer um empréstimo para pagar aluguel de carro, ou ter que comprar um carro ou financiar. Você não vai ficar ali 10 horas por dia ou 12 horas por dia sentado no volante. Se você for abrir uma loja, você não vai se encalacrar em dívida para a tua loja até começar a pagar e começar a pagar o empréstimo, a fatura do banco. É a mesma coisa. Você tem que entender que a carreira do artista, independente se é ser escritor, pintor, o que for, como todas as carreiras, ela demanda investimento. Ela demanda sacrifício. Se você for ser dentista, você vai ter que investir milhões numa faculdade de odontologia. Se você for médico, advogado, arquiteto, qualquer coisa, você vai ter que investir. Por que na hora de ser artista eu não tenho que investir nada? Eu tenho que pegar um pincel ou uma caneta e ser o alecrim dourado da humanidade. Por Tem quê? muita gente que pensa assim. A maioria. Por que eu não tenho que É. entender que eu tenho que ralar? Cara, eu tenho 37 curtas, 6 médias e 8 longas. Por que eu não tenho que entender que para ser o profissional que eu sou hoje, eu tive que ralar muito, investir muito, me sacrificar muito? Mas não, as pessoas querem o lúdico, as pessoas querem fazer um filme na hora que sai do expediente de trabalho, as pessoas querem fazer um filme quando dá no final de semana, as pessoas. Respeito, que cada um sabe como é que vai fazer a sua transição, mas que faça a transição. Mas elas nunca encaram aquilo como de fato eu quero viver disso. É difícil, né? Gente, vou deixar vocês, tá? Sabe as palavras? Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço em nome do Orlando, Eu meu nome, agradeço. Patrícia Edir, pelo teu carinho, a tua disponibilidade. Desejo melhoras também, que se Obrigado. recupere Só prontamente. deixar um recado aqui, aproveitando. A entrevista do Luiz está sensacional na revista. Não percam a revista desse mês, tá? Desse bimestre. Está sensacional. Não é só a dele que está sensacional, não. Tem muita entrevista boa lá, Pô, a viu? revista tá muito boa. É. Me Você chegou a surpreendeu. ver, ô Luiz? Eu já baixei, né? Que bom, que Isso aí. bom.
Muito É bom, é obrigada. muito bom. Baixou e já divulgou nos perfis dele também. A gente viu aí a divulgação. Eu tô assistindo ele também agora, pô. Muito bom. Tá? E é isso, pessoal. Conta comigo, tá? E é aquilo que eu digo, não desiste. Vai ter gente te xingando de tudo. Vai ter gente te ofendendo. Vai ter gente te chamando de vagabundo. Vai ter gente te chamando de aproveitador. De tudo. De tudo. Mas, na verdade, essas pessoas te ofendem por um único motivo. Porque sem você elas não sonham. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu optei por fazer os meus irmãos seres humanos aliviarem a dor do dia a dia. Sabe as Entendeu? palavras. Muito Que obrigada. bom. Eu agradeço. Tchau, tchau. Gente. Luiz, muito Tchau, um obrigado aí abraço. pela sua atenção, disponibilidade, melhoras para você. Obrigado. E até estamos junto aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Gente, que conversa maravilhosa. Agora eu vou chamar a nossa amiga Adriana, que está chegando aqui. Eu mandei o convite para ela agora. Acho que ela está entrando aqui um minutinho. Eu acho que eu aprendi mais hoje do que em um Todo ano da faculdade que eu fiz aqui. né? Todo dia a gente está aprendendo e pegar pessoas com tanta experiência assim Ele é é gratificante. maravilhoso, né? Como você Maravilhoso. falou, eu também fiquei muito emocionado. Eu já estava emocionado desde o momento que eu estava montando a revista, né? Diagramando a revista, lendo cada material maravilhoso que o pessoal tem contribuído com a gente. E, nossa, não tenho o que falar, né? A gente fica emocionado mesmo. O Orlando caiu? O Orlando caiu e a Adriana, eu tô tentando mandar mensagem, não tá entrando. Que ela tinha me mandado o convite e eu tinha tentado aceitar e não tá entrando. Será que ela saiu? Não, eu tô aqui. Tá aí? Eu acho que não tá, ela acho que não tá entrando, não sei. Ela enviou de novo. Eu aceitei agora. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela em vez de ela me mandar. Eu mandei. Ué, que estranho. Não tá entrando. O Instagram é assim, gente. Vira e mexe, ele trava. Ele acontece as suas novidades lá, que quando dá na louca de eles mudar o algoritmo também. Acontece umas coisas assim com o Instagram de vez em quando. Ontem saiu do ar, né? Em alguns lugares. Ele tá com uns problemas de bug bem complicado. Ele tá com uns bugs assim que eu fico, gente, sério mesmo, meu bem? Mais, Não tá entrando, não tá. Ela não apareceu aqui que não está disponível para ela entrar, não está. Ué, que estranho. Adriana, você não quer sair e voltar de novo? Muitas vezes atualizar o Instagram, porque pode ser que seja isso o problema, que não entre. Mãe, pode ser que o Instagram tem que ser atualizado, porque muitas vezes tem esse problema também da gente, né? A gente usa muito celular e eles mudam o algoritmo, né? Eles mudam alguma coisa na configuração deles, então atualizar daí é onde fica mais fácil. isso, tá cheio de brilho. Eu tô com esse negócio aqui, ó, de brilho, meu cachecol tá muito frio aqui hoje. Tá aparecendo no seu cabelo, no seu rosto brilhando. É Pô, porque eu botei um brilha monte de coisa. normalmente. Eu fui me ajeitar, vê, pra Anne a gente tem que estar brilhando, né? Que senão não tem como. Mas agora, não é sério, eu tô muito frio aqui, gente. Eu saí colocando coisa, eu coloquei um pó, só que o pó também tem brilho, e eu não percebi, eu tava tentando fazer com que o meu gato não quebrasse as minhas coisas. Aí eu virei pó na minha cara inteira. E aqui tá um calor. Aqui tá frio. Gente, eu acordei hoje, tava 7 graus aqui. Meu Deus. Nossa, Não tá entrando, gente. Será que a gente sai e eu volto de novo com a live? podemos tentar, pô. Daí eu. Ah, ela vai sair. Ela vai sair? Tá. Ela vai entrar de novo. Você quer falar um pouquinho então sobre a nossa quarta edição da revista que foi lançada essa semana? Essa revista, só para o pessoal ter ideia, está com 50 páginas.
As anteriores chegaram em média 30 páginas. Essa está com 50 por causa das entrevistas. Tem pelo menos umas 4 ou 5 entrevistas muito interessantes, temas diferenciados, coisas que eu até não conhecia, né? Então, é bem interessante, viu? Vale a pena ler a revista. Que bom. É uma revista muito boa, gente. Tá maravilhosa. Eu li, eu disse, gente, como é bom fazer parte da Anne. É uma realização muito grande, né, Edir? Porque a gente sabe que a gente passou, né, para Eu estou conseguir chegar. aprendendo, a cada edição, eu estou aprendendo a deixar ela mais bonita. Eu tô empolgado com ela, viu? O que me quebre também, por causa da revista da Litério, eu digo, gente, como é difícil. Às vezes eu fico correndo pro Edir, gente. O Edir é minha salvação. Essa revista eu levei 1 mês e meio mais ou menos para fazer, para montar É ela bem toda. complicado. Eu tô aceitando, Adriana, e não tá entrando. E se a gente sair e voltar? Eu vou fazer isso, então eu vou salvar a live e eu volto daqui 2 minutinhos com a parte 2 da live do lançamento da revista. Pode ser assim, gente? Vamos fazer assim que é melhor. Queremos falar com a Adriana ainda. Com certeza. Eu já volto em 2 minutos.